Cássia Eller, uma das vozes mais marcantes do rock brasileiro, faleceu em 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos. Sua morte chocou o Brasil e gerou muitas especulações. A artista, conhecida por sua voz rouca, intensa presença de palco e interpretações apaixonadas, conquistou o público com canções como Malandragem e Por Enquanto. Apesar de seu sucesso, Cássia também enfrentava uma vida marcada por altos e baixos, especialmente no que dizia respeito à saúde e ao equilíbrio emocional. As circunstâncias da morte. Cássia Eller foi internada no Hospital Santa Maria, no Rio de Janeiro, na tarde de 29 de dezembro de 2001, após sofrer 3 paradas cardiorrespiratórias. Segundo relatos, ela estava em casa quando começou a se sentir mal, queixando-se de cansaço extremo e apresentando sintomas como sudorese intensa e dificuldade para respirar. Ao chegar ao hospital, a cantora foi prontamente atendida, mas, infelizmente, os esforços para reanimá-la não foram bem-sucedidos. O laudo médico oficial apontou que a causa da morte foi um infarto do miocárdio decorrente de uma miocardiopatia, que é uma doença do músculo cardíaco. Esse problema pode ser causado por diversos fatores, como predisposição genética, uso de substâncias químicas ou mesmo estresse extremo. Especulações e polêmicas. A morte de Cássia gerou uma série de especulações na mídia e entre os fãs. Alguns sugeriram que o uso de drogas poderia ter contribuído para o problema cardíaco. Cássia nunca escondeu que havia experimentado drogas ao longo da vida, mas, em entrevistas, afirmava que estava afastada dos entorpecentes nos últimos anos. A família e amigos próximos reforçaram essa posição, afirmando que Cássia estava em uma fase de sobriedade, focada em sua carreira e na criação de seu filho, Francisco. A polêmica aumentou quando o médico legista que realizou a autópsia divulgou que não havia indícios de overdose ou uso recente de drogas. O exame toxicológico também não apontou a presença de substâncias ilícitas em seu organismo no momento da morte, o que corroborou a versão de que o infarto foi causado por fatores naturais ou relacionados ao estilo de vida. A pressão do sucesso e o estresse. Outro fator que pode ter contribuído para a morte de Cássia Eller foi o alto nível de estresse que ela enfrentava. O ano de 2001 foi um período de intensa atividade profissional para a cantora, com shows constantes, gravações e entrevistas. O álbum acústico MTV, lançado naquele ano, foi um grande sucesso e demandou muito de Cássia física e emocionalmente. Amigos e colegas relataram que, apesar de sua imagem pública descontraída, Cássia era uma pessoa introspectiva e, muitas vezes, lidava com inseguranças e pressões internas. Esse tipo de estresse crônico pode ter impactado negativamente sua saúde cardiovascular, agravando uma condição que talvez já estivesse presente. O legado de Cássia Eller. A morte de Cássia Eller deixou uma lacuna imensa na música brasileira. Sua voz única, sua autenticidade e sua capacidade de transitar por diferentes gêneros musicais fizeram dela uma das artistas mais queridas e respeitadas do Brasil. Mesmo após sua morte, sua obra continua a ser celebrada e redescoberta por novas gerações. Além disso, Cássia deixou como legado uma mensagem de liberdade e autenticidade, tanto em sua música quanto em sua vida pessoal. Ela foi uma figura pioneira em muitos aspectos, quebrando tabus e desafiando normas de gênero e sexualidade em uma época em que esses temas eram menos discutidos. A morte precoce de Cássia Eller foi um evento trágico que evidenciou a importância de cuidar da saúde mental e física, especialmente em profissões de alta pressão como a de músico. Apesar da perda, seu legado permanece vivo, e sua música continua a tocar e inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. A vida pessoal de Cássia Eller. Além de seu legado musical, Cássia Eller também foi uma figura importante no debate sobre liberdade pessoal e familiar no Brasil. Ela vivia em união estável com sua companheira, Maria Eugênia Vieira Martins, com quem criou o filho, Francisco Ribeiro Eller, carinhosamente chamado de Chicão. Francisco nasceu em 1993, fruto de um breve relacionamento de Cássia com um amigo próximo, mas foi Maria Eugênia quem assumiu o papel de comãe, cuidando dele desde seu nascimento. A relação entre Cássia e Maria Eugênia sempre foi discreta, mas se tornou pública após a morte da cantora. Na época, a guarda de Francisco foi motivo de disputa judicial, o que trouxe à tona discussões sobre os direitos de casais homoafetivos no Brasil. Maria Eugênia lutou pela guarda de Chicão e conseguiu obtê-la, marcando um precedente importante na justiça brasileira. Essa batalha judicial trouxe à tona o lado maternal e amoroso de Cássia, que, apesar da imagem rebelde, era descrita por amigos e familiares como uma mãe dedicada, que adorava passar tempo com o filho. O amor pela família e a luta pela igualdade de direitos são aspectos que também fazem parte do legado deixado por Cássia Eller. A saúde de Cássia Eller antes da morte. Antes de sua morte, algumas pessoas próximas a Cássia notaram que ela vinha apresentando sinais de cansaço e fadiga. Durante seus últimos shows,
foi possível perceber que a cantora estava fisicamente exausta. Sua agenda lotada, combinada com o alto nível de energia que ela sempre colocava em suas apresentações, pode ter contribuído para o desgaste de sua saúde. Relatos de pessoas próximas indicam que Cássia tinha um estilo de vida intenso. Embora afirmasse estar afastada do uso de drogas, ela ainda consumia álcool e cigarros em grandes quantidades, o que, segundo especialistas, pode ter contribuído para o agravamento de problemas cardíacos. Além disso, ela enfrentava a pressão constante de ser uma figura pública e de manter sua carreira em alta, o que certamente afetava sua saúde mental. Em entrevistas, Cássia também mencionava o quanto o palco era importante para ela, mas, ao mesmo tempo, como sentia o peso de carregar o fardo do sucesso. Apesar de ser uma artista de sucesso, ela era uma pessoa reservada e introspectiva fora dos holofotes, o que criava um contraste entre sua personalidade pública e privada. O último show de Cássia Eller. O último show de Cássia Eller ocorreu em 28 de dezembro de 2001, apenas um dia antes de sua morte. A apresentação aconteceu em um evento privado em Niterói, no Rio de Janeiro. Testemunhas relataram que, embora Cássia estivesse visivelmente cansada, ela entregou uma performance cheia de energia, como era seu costume. Durante o show, ela apresentou vários de seus grandes sucessos e interagiu com o público de forma carinhosa. Contudo, algumas pessoas notaram que Cássia parecia mais ofegante do que o normal e que fazia pequenas pausas para respirar entre as músicas. Após o show, ela voltou para casa, onde passou a sentir-se mal na manhã seguinte. Esse último show, que acabou se tornando uma despedida não planejada da cantora para seus fãs, é lembrado até hoje como um momento emblemático de sua carreira. Reações à morte de Cássia Eller. A notícia da morte de Cássia Eller foi recebida com grande comoção em todo o Brasil. Artistas, fãs e personalidades lamentaram profundamente a perda de uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira. Diversos músicos e amigos próximos de Cássia prestaram homenagens, destacando sua genialidade, autenticidade e o impacto que ela teve na música brasileira. A imprensa, por sua vez, fez extensa cobertura sobre a morte da cantora, destacando sua carreira e explorando as circunstâncias de seu falecimento. Algumas homenagens notáveis vieram de artistas como Nando Reis, grande amigo e parceiro musical de Cássia, que ficou profundamente abalado com a perda. Ele escreveu várias músicas em homenagem a ela, incluindo All Star, que se tornou uma das canções mais associadas à memória da cantora. As polêmicas pós-morte. Após a morte de Cássia Eller, muitas polêmicas surgiram. Algumas pessoas insistiram na ideia de que o uso de drogas teria causado sua morte, apesar das provas em contrário. Esse tipo de especulação gerou debate sobre o preconceito em torno de artistas que vivem fora das normas sociais tradicionais. Outro ponto que gerou discussões foi o estilo de vida de Cássia e sua orientação sexual. Na época, a união homoafetiva ainda não era amplamente aceita no Brasil, e a luta de Maria Eugênia pela guarda de Chicão trouxe à tona debates importantes sobre direitos LGBT. A luta de Maria Eugênia foi vitoriosa, e o caso se tornou um marco para o reconhecimento dos direitos de famílias homoafetivas no Brasil. Essa vitória jurídica reforçou ainda mais o impacto de Cássia Eller não apenas na música, mas também em questões sociais. A herança musical de Cássia Eller. Mesmo após sua morte, o legado musical de Cássia Eller continua vivo. Suas canções ainda são amplamente ouvidas e regravadas por artistas de diversas gerações. Suas performances no Acústico MTV são lembradas como um dos maiores momentos da música brasileira, trazendo interpretações icônicas de músicas como Malandragem, Por Enquanto e O Segundo Sol. Além disso, sua capacidade de transitar por diferentes gêneros musicais, do rock ao samba, do blues ao MPB, fez dela uma artista única e difícil de categorizar. Cássia era uma intérprete apaixonada, que colocava sua alma em cada música, o que fez com que suas canções se tornassem atemporais. Conclusão: o significado de Cássia Eller. Cássia Eller foi muito mais do que uma cantora talentosa. Ela foi uma figura que desafiou convenções, rompeu barreiras e deixou um legado que vai além da música. Sua autenticidade, coragem e intensidade são lembradas até hoje como inspirações para artistas e fãs. Sua morte precoce serve como um lembrete da importância de cuidar da saúde física e mental, especialmente em profissões que demandam muito emocionalmente. Porém, mais do que isso, sua vida é celebrada por sua contribuição à música brasileira e por sua luta por um mundo mais livre e inclusivo. Hoje, mais de 2 décadas após sua morte, Cássia Eller permanece viva na memória de milhões de pessoas que encontram em sua obra uma fonte de emoção, inspiração e liberdade. Ela é uma artista que transcendeu seu tempo e continua a influenciar a música e a cultura brasileiras.